Essa aula é de múltiplos e divisores. Um conteúdo aí principalmente para o sexto ano, que está iniciando nosso terceiro bimestre, e vamos falar bastante sobre este conteúdo aqui nesta aula de hoje. Então, e para você que está recompondo as aprendizagens, para você que ficou na pandemia aí perdido e não consolidou este conteúdo, para você que está estudando matemática do zero, fica comigo até o final desse vídeo para você entender esses princípios e tirar todas as suas dúvidas sobre algumas regrinhas de divisibilidade que são importantes, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre regras de divisibilidade que vai bastante avançado. Porém, aqui vou falar só das 3 principais regras de divisibilidade que é mais usada para a galera do sexto ao nono, tá? E como essa aula é focada para essa turma, então acompanhe com a gente aqui. Vamos falar primeiro sobre o nosso sistema decimal. O que é o nosso sistema decimal? Já vou colocar aqui para você. Sistema decimal são aqueles números que começam com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Professor, por que você não pôs o 0 lá na frente? Sim, o sistema decimal que eu estou escrevendo, eu quero escrever ele dessa forma para que você entenda algumas coisas aqui que são importantes, tá? É através desses 10 números, aqui nós temos 10 números, forma todos os outros números, tá? Então é através desse sistema nosso de um algarismo, a gente forma todos os outros algarismos. Lembrando que os algarismos são formados por unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Então, só dando uma relembrada aqui, esse sistema decimal para a gente ele é importante. E quando eu falo de múltiplos, quando eu falo de múltiplos de um número, eu só estou falando daquela sequência normal que eu pego e vou fazendo 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5. Então se eu pegar aí o conjunto dos números naturais, começando com 1 vezes 0, com o 0 incluso, então nesse conjunto dos números naturais vai ter todos os números ali e nessa sequência, que são os múltiplos de 1. Se é que existem os múltiplos de 1. Porém, vamos lá no que interessa, que são os múltiplos. Eu vou fazer aqui alguns, tá? Para você entender que os múltiplos de 2, então vou fazer aqui os múltiplos de 2. Então vou ter um conjunto e nesse conjunto vai ter todos os múltiplos de 2. E começa com 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 2 vezes 3, 6. Opa, desculpa, espera aí. Eu estou querendo colocar uma progressão aqui, mas não é progressão, calma, relaxa. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6 e assim por diante de forma infinita. Então, múltiplos de 2 são todos os números que vão subindo de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Então, guarda essa informação que ela também é importante. Múltiplos de 3. O mesmo processo. 3, né? Começo com 3 e vou subindo todos os números que crescem de 3 em 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21 e assim por diante de forma infinita, tá? E aí a gente vai subindo, já vou pular aqui para o múltiplo de 5 e depois vou fazer o múltiplo de 7, vou parar aqui porque você entendendo este princípio, todos os outros princípios vão acompanhar esse processamento aqui. Então, o 5, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6, 5 vezes 7. Opa. É o vício. Você fala o número e copia ao mesmo tempo. Então, também de forma infinita. O que eu quero que você entenda? Que este crescimento aqui, ó, este crescimento daqui para cá, né, será sempre de 2 em 2 unidades.
crescimento daqui para cá vai ser sempre de 3 em 3 unidades. Esse crescimento daqui para cá vai ser de 5 em 5 unidades. Isso é importante você entender. E ao eu escrever o múltiplo de 7, também é a mesma coisa. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes 6 e assim sucessivamente de forma infinita. Então, os múltiplos de um número, basta você pegar e multiplicar eles por 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou crescer ele de acordo com a unidade crescente de 7 em 7, de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20, de 15 em 15. Não importa qual o número que vai te pedir um múltiplo. Esse é um princípio bem tranquilo, bem básico, que você precisa guardar, porque na hora de falar de múltiplos e na hora de falar de divisores, você vai entender que esses caras estão aqui, certo? Indo para a segunda parte da nossa aula, que eu julgo muito importante, aqui são os múltiplos, aqui são os divisores de um número. E aqui tem umas informações que são muito importantes. E aí eu vou trazer aqui 3 números. O 42, o 51 e o 100. Que foi inclusive um exemplo que nós usamos em sala de aula. E eu quero entender quais são os divisores de um número. Os divisores de um número, tá? Eu vou colocar essa informação aqui, ó. Tá? Os divisores de um número são todos os números, são os números que cabe, a gente fala cabe, dentro dele, gerando uma divisão exata. Espera aí que meu D ficou parecendo um B, mas é D. Gerando uma divisão exata. Então eu vou te mostrar isso aqui na prática, como que isso aqui vai estar funcionando. Olha só, o 42. Primeiro número que vai entrar aqui, aí eu vou pegar também aqui do meu sistema. O primeiro número que eu vai entrar aqui sempre vai ser o 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. E essa é uma divisão exata. Então aqui só entra divisão exata, tá? E aí eu vou então nas regras de divisibilidade, que é a nossa próxima aula aqui na sequência. Vou limpar o quadro, porque essa luz que eu tenho que limpar ela para poder continuar escrevendo, mas eu vou te dar essa dica aqui. E eu já vou falando e daqui a pouco eu vou lá e escrevo os 3 principais que eu quero trazer aqui para você, que é importante você guardar e que nós vamos utilizar bastante para a galerinha do 6º ano. Já no 7º e no 8º a gente aprofunda outros números de divisores para que eles possam ficar atentos a vários detalhes, principalmente na decomposição de fatores primos, no MMC, no MDC. Então tudo isso são informações importantes que vão aglutinando na sua jornada estudantil. Então o 42, tá? Ele é um número que divide um 1, sempre vai ser divisor de todos os números, porque vai dar uma divisão exata. Tem que gerar uma divisão exata. Então, próximo número. Aí eu venho aqui para ver se o 2 entra. O 2, eu posso pegar esse número e dividir por 2, vai dar uma divisão exata? Sim, porque na regra de divisibilidade, todo número par divide por 2. Então, o 2 também é uma divisão exata. Vamos ver se o 3 é uma divisão exata? Qual que é a regra de divisibilidade do 3? Basta eu somar os algarismos de um número. Quais são os algarismos de um número? Não esqueça isso. É os números que formam ele. Do sistema decimal, esse algarismo e esse algarismo formam o 42. Se eu somar o 4 mais 2, vai dar 6. 6 é o múltiplo de 3. Olha ele aqui. Então, se a soma dos algarismos deu um múltiplo de 3, este número divide 3 de forma exata. Essa é uma regra importante. Daqui a pouco eu trago ela para você anotada, para você não esquecer. E aí eu vou verificar se o 4 dá. Tem algum número que eu multiplicar por 4 que vai dar 12? Ou você vem aqui no cantinho e faz 42 dividido por 4. 4 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 4, 4 menos aqui vai dar 0.
desce o 2, não dá uma divisão exata, dá um resto 2, eu teria que usar número decimal, né? Colocando vírgula aqui, e aí daria 1,5. Aí dá 42. Só que tem que ser o quê? Uma divisão. Vou circular lá de novo para você ficar atento. Vou circular de outra cor. Tem que ser uma divisão exata. Se não for uma divisão exata, não pode. Não pode entrar aqui se não for uma divisão exata. Tentei falar castelhano aqui, mas não deu certo não. Vamos lá. Vamos continuar focar na matemática, que eu sou bom. Então, o 4 não entra. O 5, qual que é a regra de divisibilidade do 5? Todos os números terminados em 0 e em 5 dividem por 5. É uma das regras mais fáceis que tem. E não dá para dividir. E aí eu vou tentar. O 6. O 6 dá. Por que o 6 dá? Porque 6 vezes 7 é 42. Se 6 vezes 7 é 42, o 7 também é. O 7 também é. Por quê? 7 vezes 6, 42. Então, dá uma divisão exata. E aí eu vou tentando. Depois do 7... qual outro que vai dar 42? O 14. Sim, por que 14? Porque 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 1, 3. Como que subiu 4? 42. Então, 14 porque se eu dividir 42 por 3, dá o 14. Se eu dividir 42 por 14, vai dar o 3. Então, ele entra também. Depois é o 21, porque 21 vezes 2 vai dar 42. E finalmente o próprio 42. Então aqui está todos os divisores que são do 42. Todos esses números aqui são divisores de 42. Então o que acontece? Se eu colocar isso aqui, eu posso dizer que todos esses números cabem dentro do 42. Por isso que a gente fala, são os números que cabem dentro dele, gerando uma divisão exata. Então, esses números cabem aqui dentro. Então, bem tranquilo, não tem estresse. Vamos seguindo aqui na nossa aula. O 51, aí eu vou verificar de novo. O primeiro que eu vou colocar aqui é o 1. Já vou abrir minha chavezinha aqui para colocar todos os números aqui dentro. Beleza, o 1, porque o 1 sempre vai ser divisor de todos os números. Eu posso dividir o 1 por qualquer número que é ele mesmo, mas é uma divisão exata, seguindo a minha regra aqui. Então, 1 é o divisor. Geralmente a gente não coloca, porque não precisa, mas enfim. Depois do 51, por 2 eu sei que não dá, porque a regra de divisibilidade do 2 precisa ser uma divisão exata. E a regra de divisibilidade do 2 é que eu só consigo dividir 2 por números pares. E o 51 não é um número par. E aí eu vou tentar o 3. Como que eu tento? Basta somar os algarismos. 5 mais 1, 6. 6 é um múltiplo de 3? Então o 3 é também divisor de 51. Depois do 51, eu tenho que achar aqui qual que é o número que eu vou fazer. Tem um jeito facinho, você pega aqui o 51 e divide por 3. 51 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3, sobra 2, desce 1, dá 7. Então, o 17 aqui vai entrar. E depois do 17, só sobra o próprio 51. Então, somente esses 4 números cabem dentro do 51. Porque todos eles vão dar uma divisão exata. Se eu dividir esse número por ele mesmo, vai dar 1. Então, por isso que o 1 entra como divisor, porque se eu dividir por 1, vai dar ele mesmo. Então, uma divisão exata, o 13 e o 17. O 100, a mesma coisa. Então, vamos lá. O 1, como a gente já falou várias vezes. O 2, por que o 2? Porque é um número par. O 3, só são os algarismos. 1 mais 0 mais 0, 1. Então, 1 não é múltiplo de 3. Então, o 3 não pode entrar aqui. O 4 dá, porque se eu somar... Toda vez que tem uma regra de divisibilidade do 4, que todo mundo terminado com 2, 0 é divisível por 4. Eu não vou usar ela aqui, mas ela aparece e tem uma aula já gravada sobre múltiplos e divisores. E tem a regrinha, que vai até o 11 ou 14, eu não sei. Tem uma regrinha bem grande lá. Depois você dá uma olhada lá no nosso canal no YouTube lá. E aqui, continuando, o 5 com certeza, porque todo mundo que termina em 0 dá para ser divisível por 5. Depois do 5, o 10, depois do 10, o 20, depois do 20, o 25, depois do 25,
os 50 e depois dos 50, os 100. Fechando aqui nossos números, todos esses números cabem dentro do 100. Aqui só para te mostrar como é que funciona encontrar os divisores de um número. Preste bem atenção, que você vai precisar disso uma hora mais cedo ou mais tarde. Tá? Tem vários problemas aí de concurso que pede, que faz relação com múltiplos, com divisores, com regras de divisibilidade. Você tem que descobrir, existem questões do Enem e de concursos que cai isso aí. Preparatório para o ESA, preparatório para o Instituto Federal, Cefet, Coltec, isso vai cair para você na sua prova de matemática, então fique atento a esse detalhe. Eu vou limpar aqui esse parte de cá para anotar para você. Vou deixar aqui nosso sistema decimal, faz o print, anota tudo que foi passado aqui. Gente, se não tomar nota, se não anotar, se não fazer resumo, você vai comprometer a sua jornada estudantil. Faça a sua escolha, tá? Então, se você quer ser bem sucedido na prova da IFMG, na preparação para um concurso, no estudo para o Enem, na sua própria carreira estudantil, tirando boas notas, não apenas sendo aprovado com 60 pontos no final do ano, porque alunos bem-sucedidos não são alunos que estão ali para tirar só 60 pontos no final do ano. Um aluno bem-sucedido é aquele que busca uma aprovação acima de 80%. Acima de 80%. E para você ser um aluno acima da média, um aluno nota A, né, que vai ser pedido em vários currículos na sua jornada da vida aí, você precisa ir além. Então, faça nota, tome nota. Vamos trocar a corzinha da nossa caneta, que era um verdezinho. Daí tem o mais claro aqui que esse mais escuro. É bom, mas eu gosto de usar. O pessoal sabe que eu adoro, os meus alunos sabem que eu adoro usar cores no quadro. Então eu levo 4, 5 cores, pelo menos 4, mínimo 3, mas 4 cores diferentes para a sala de aula eu estou usando e levando para poder ficar didático, dinâmico, lúdico, tudo isso aí visual para facilitar para você. Então eu tenho uma regra de divisibilidade, vou pôr regras de divisibilidade, que aí vou pôr as 3 principais. Divisibilidade. Qual que é a primeira? A do 2. E você vai anotar assim, ó, todo número par é divisível por 2. Por 2, tá? Bem simples, direto, prático, é só isso. Anotou, aguardou, nunca mais esqueça no seu coração. Um de cada cor. Vamos lá para a regra 2. Segundo, que é por 3. Basta somar os algarismos de um número. Vou abreviar aqui para ganhar espaço. Basta somar os algarismos de um número. Se der múltiplo de 3, se for múltiplo de 3, essa soma, então, deixa eu colocar minha vírgula aqui, é divisível por 3. Divisível por 3. Beleza? Então, todo número par é divisível por 2. Basta somar os algarismos de um número para descobrir se ele é divisível por 3. Se a soma der um múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Se você não souber a regra de múltiplos, né, de um número 3 ou de qualquer outro número, você vai ter dificuldade. Por isso que múltiplos é importante. Eu já passei aqui para você. Apagando a outra parte aqui do nosso quadro, que a gente falou de divisores de um número, vamos colocar aqui nossa última regrinha, que vai ser importante nessa fase dos estudos. Só elas que são importantes, professor? Não, você precisa descobrir algumas regras aí. Tem a regra do 7, tem a regra do 6, tem a regra do 4, tá? Já deu um pitaco aqui na regra do 4, mas aqui na nossa regra, agora, o terceiro que nos interessa, que é por 5. Todo número, esse é o mais fácil para mim. Deixa eu apagar isso aqui, peraí.
todo número tá falando? Todo número que termina em 0 e 5, todo número que terminar em 0 ou 5, vou tirar essa vírgula aqui, que essa vírgula não existe, é divisível por 5. Só isso. Guarda essas 3 regrinhas que já vai ser meio caminho andado para você na sua jornada. Primeira regra, regra dos números divididos por 2, divisíveis por 2, tem que ser par. Regra 3, somos algarismos. Se der um múltiplo de 3, aquele número também é divisível por 3. Regra do 5, todo número que termina em 0 e 5 é divisível por 5. Bem tranquilo, bem sucinto, uma aula boa para você não ter problema na sua jornada estudantil. Fica comigo. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, deixa o seu comentário. Se tem algum exercício que você quer que eu te explique no futuro, na sua jornada, deixa aqui também nos comentários, deixa o print, vai nas minhas redes sociais. Nós temos o @Simplifica Professor, tudo junto. Meu Instagram aqui do canal, e tem o meu prof.eduardo Carolino. Isso. Então, essas duas aqui, tudo junto, @Simplifica Professor e o @prof.eduardo Carolino é nossas redes. Pode mandar foto lá no direct. Num deles tem, acho que nos dois tem meu WhatsApp lá profissional, e aí você também pode mandar por mim lá, que eu venho aqui e resolvo para você no nosso quadro. Você pergunta e eu respondo. Beleza? Pessoal, um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula!